Agora eu tô gravando. Vamos cantar com autotune. Esse é o podcast mais legal do Brasil. Vira sub do nosso canal na Twitch, que a gente fica muito louco de jogar joguinho e de gravar as paradas. É muito bom, muito bom. Falando nisso, sabe o que o autotune faz, né? As pessoas têm muito preconceito com o autotune, tá ligado? O autotune, ele faz a mesma coisa que o piano faz com as ondas. A nossa voz, ela é um instrumento que não é diatônico, né? A nossa voz faz isso, ó. Quantas notas tem entre uma nota e outra, rapaz? Infinito. Sabe aquele papo do A Culpa das Estrelas? Tem infinitos maiores que os infinitos dos outros. Dito isto, o que a gente tem que atentar? Para o fato de que o autotune faz com a nossa voz o que o piano faz com as frequências do som. Então, rapaz, isso é uma tecnologia que a gente não apenas tem que usar, como tem que abusar, porque ela democratizou várias paradas. E se o teu artista preferido usa muito autotune e aí vai lá no show e faz um show que tu não gosta, azar o dele. Mas é uma puta ferramenta, rapaz. O Brasil tem que perder o preconceito. Já tô rouco. Não, tô brincando, que eu falo baixo, né, rapaz? Galera, tem que perder o preconceito, cara. Um dos comentários que as pessoas mais fazem quando ouvem uma música da Fresno é tipo: porra, gente, seria muito mais legal se fosse assim, só ouvir violão e a voz, né, tá ligado? E eu só tenho a dizer, sim, a nossa voz é maravilhosa, a gente gosta muito. No entanto, surge umas ferramentas, aí tu vai, não vou usar porque eu sou devoto do Nosso Senhor do voz sem porra nenhuma. Vocês sabiam que todos os efeitos, eles surgiram por causa de uma necessidade. E a boa parte dos efeitos que nós usamos na nossa voz surgiu da vergonha que cantores tinham de suas próprias vozes. Uma história bem famosa é do nosso amigo talentoso John Lennon. O John Lennon, ele, das biografias tem muito assim, ele detestava a sua própria voz. E ele falava pro produtor: pelo amor de Deus, mexe aí na minha voz, põe qualquer coisa, dá um jeito, mas deixa a minha voz diferente do que ela é na verdade. Aí o cara ia lá, girava os botão, distorcia para um katsu, botava um delayzinho, botava um reverb, fazia altos bagulho, porque o cara tinha vergonha da própria voz. E aí virou aquele som que ficou o som dos Beatles, que é, eu não conseguiria fazer isso ao vivo, mas quando eu for mixar o podcast, vocês me lembrem que eu tenho que botar, que aí ele tá cantando, e ele põe um delayzinho para um lado, para o outro, mexe uns bagulho, e aí ficava, e ele dobrava a própria voz, porque o som de uma voz dobrada é uma parada muito incrível. Também é incrível a I Am All Rose, que acabou de ser subscrita no nosso canal. Quando eu falo isso, para você que está ouvindo o podcast e não sabe que a Fresno está na Twitch, talvez eu pareça só um louco. No entanto, na Twitch é uma plataforma de vídeo, de lives, onde eu entro praticamente todo dia quando o meu maldito provedor me permite. E na Twitch você pode seguir o canal e ver a nossa programação normal, que varia entre jogar Minecraft, falar besteira, ouvir música, ouvir as músicas dos subscribers, gravar podcast. O Vavo tá querendo vir aqui também, ele já tá estabelecendo aí o computador dele, porque isso aqui vai ser muito em breve super invadido por todos os outros soldados da Fresno, né, rapaz? Eu falei pro Vavo que ele tinha que ficar assistindo o jogo de Copa do Mundo antigo, comentando. Isso ia ser perfeito. Ou jogando tipo Winning Eleven, tá ligado?
Isso ia ser muito foda. O Mário, você já sabe, né? Ele fica aí andando de aviãozinho. E eu tô pensando em quando o mundo voltar ao normal, quer dizer, essa ideia foi meio que da Karen. Imagine só. O Vavo jogando stop é impossível, não tem como, porque ele vai ganhar sempre. Imagine quando a gente voltar a fazer shows no futuro, a gente vai tocar, sei lá, em Recife, aí um dia antes o Mário faz o voo no Flight Simulator até Recife, cara. Mano, isso ia ser uma parada muito incrível, ou muito idiota, mas as coisas incríveis quase sempre parecem idiotas. Então, né? Que doideira. Agora vamos ao nosso assunto. Inserir vinheta. O John Hott faz um comentário interessante. O mundo não voltará ao normal. Sim, meu galo. Os publicitários já inventaram uma nova terminologia para o que veremos após a quarentena, que vai ser o que, né? Porque para ser publicitário tem que falar em inglês. Então é the new normal, que é realmente isso, o novo normal. Normal vem de norma, né? Vem o que nós estamos, o que a gente tem como garantido. Assim, é sempre assim, não é? Então a normalidade muda. Tinha coisas que eram normais quando a gente era jovem. O que aconteceu com essas coisas? Mudou, rapaz. Então, assim, a normalidade é um estágio de permanente mudança. Muito obrigado pelo sub, Brunos. E teve um outro moreno que deu sub aqui em cima, que é o Falcon MP4. Muito obrigado a todos vocês que estão dando sub. Continuando, a nova normalidade, cara. E a nova normalidade, por exemplo, supondo, quando voltarmos a poder fazer show, as pessoas acham que, beleza, agora pode fazer show, mas tem gente que só vai sair de casa quando o Átila e a Marino tocar na campainha e falar, ok, agora você pode sair, por favor, saia de casa. Porque a gente está desenvolvendo várias novas fobias coletivas e sociais, né? Vai ser complicado encostar nas pessoas. Vocês acham que vai ser normal? Eu não quero causar um terror em vocês, mas, cara, vai ser tudo diferente. E essa nova normalidade, eu espero ansioso, porque essa atual normalidade, ela claramente é passageira e ela forjou várias coisas que várias evoluções, né? Eu acho que tenho certeza que vocês se identificam com a ideia de que se alguém propusesse para vocês a vida que vocês estão vivendo hoje, ali em fevereiro, se alguém falasse assim, que tal tu nunca mais sair de casa? Que tal o teu trabalho ficar basicamente impossível de ser realizado? Que tal a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo agora? Mano, as pessoas jamais iriam né, votar nisso, assim, falar, não, beleza, tudo certo, tá ligado? Por quê? Porque é uma proposição muito fora da casinha, né? E a gente tenta se adaptar. Se tem uma coisa que o ser humano é bom, é em se adaptar. Mas agora, após uma introdução de exatos 9 minutos, vamos começar a nossa investigação sobre os primórdios do emo no Brasil. Rapaz, eu tô falando um pouco mais devagar agora, porque eu percebi que eu tava numa aceleração ali no começo, e agora eu tô tentando respirar, então vai ficar um pouco ASMR para vocês, tá bom? Então, desculpa, né, porque o cara tá atacado das ideias. Porém, vamos agora ao nosso tema do dia. Lembrando que essa investigação sobre o emo brasileiro, ela não é uma coisa acadêmica, não é um negócio que eu tô tipo assim, uau, eu vou ter a história, vou investigar tipo uma monografia. Não, é uma história completamente pessoal, de um ponto
de vista pessoal, tá ligado? Porque eu acho que esse é o único jeito de se analisar uma história. Não existe uma história geral. A história de Roma, a gente vê ela nos livros, mas em algum momento isso foi a percepção pessoal de um historiador. Tô certo ou tô errado? Valeu pelo sub, Railan Souza. É nóis. Então, meu galo, segue o baile. Eu queria, no episódio passado, vocês perceberam que nós estávamos em Porto Alegre. Só tô dando uma preparada. Nós estávamos em Porto Alegre, numa balagem que se chamava, né, Garagem Hermética. Você que não é de Porto Alegre, dá uma pensada no que seria uma garagem hermética. Fora a garagem do Gustavo Lima, garagem é sempre um bagulho muito sujo, meio fedido, com um monte de coisa velha. E o garagem hermética era basicamente a mesma coisa. Então, assim, ela existe desde os anos 90 em Porto Alegre, se pá 80, não estou certo. E, enfim, em algum momento teve o primeiro show da Fresno no Garagem Hermética. Eu estou resumindo a história do episódio passado. O vocalista da Fresno ainda não era o Lucas. E a gente fez um show, no primeiro show no Garagem Hermética, que, ao meu ver, ele foi o quê? O lançamento da Fresno enquanto banda underground, porque até então nós éramos bandinha de colégio. E tanto que foi o primeiro show da Fresno se chamando Fresno. Um detalhe muito importante do Garagem Hermética e de várias baladas alternativas é que se tu tivesse com um all-star meio frouxo, o teu all-star poderia muito bem ficar lá durante um show, porque o chão era tão grudento de cerveja que às vezes tu pulava e o tênis ficava grudado no chão. Era uma delícia, cara. E, inclusive, uma das coisas que aconteceu lá que me colocou no movimento foi... Essa é uma história que eu não falei semana passada e que serve muito para introduzir o assunto. O ano era 2000, Fresno, no entanto, ela se chamava Democratas. A banda já existia. Eu já fazia minhas musiquinhas. Eu ainda nem era o vocalista da banda, o vocalista era o Leandro, que cantava na banda e saiu no final de 2001. Mas eu já fazia as músicas lá, se algum dia eu não acordar, desde já. A primeira música mesmo que eu fiz, ela se chama Não Quero Querer. E é uma música muito péssima, embora a letra dela seja total verdade. Eu fiquei meio apaixonado por uma mina que ela meio que ficava com um cara que, apesar de ser muito pleiba, ele era bandidaço, assim. E quando o cara descobriu que a mina tinha dado mole pra mim, foi um fuzuê, ameaça de morte. Aí o nome da música era Não Quero Querer. O único defeito dessa canção é que ela era 100% um plágio da música Coming Too Close, do No Use For A Name. Por quê? Porque eu não sabia fazer música, cara. Então eu achava que fazer música era assim... Nossa, eu gostei muito dessa música, então deixa eu fazer uma música que seja tão boa quanto essa, só que eu quero fazer uma música igual. Essa música é horrível, e tanto que ela foi deletada, inclusive, da pré-história da Fresno, né? Porque a história da Fresno começa com um Mundo Injusto, que é a nossa demo, e que é a nossa demo lá, O Acaso do Erro, né? Então, prosseguindo, eu estava no Garagem Hermética nesse ano onde eu já estava dentro do HC melódico, assim como todo skatistinha, tá ligado? E aí eu me lembro que um amigo meu chegou com uma coletânea da revista Bis, que era punk, hardcore, skate rock. Eram 4 hashtags com as quais eu me identificava muito, né? Punk, porque eu era um jovem, brabo com a sociedade, estudava num colégio luterano e achava tudo aquilo uma bizarrice. Hardcore, né? Que seria uma atitude punk, mas fazendo um som ainda mais rápido, mais louco, mais extremo.
skate, né, que era o que todo jovem, por influência do Chorão e do Bob Burnquist, gostava, e o rock, né, que englobaria tudo isso. Punk, hardcore, skate, rock. Essa coletânea, ela existe com certeza no YouTube. Deixa eu ver aqui. Essa coletânea, cara, eu me lembro que ela começava, se eu não me engano, com aquela música do... Tinham duas coletâneas, né, que teve, bem clássicas. Teve uma que basicamente, essa aqui, ó, Rock Motor, Punk, Hardcore, Skate, Rock. A primeira música é essa aqui. Vocês estão ligados que é isso aqui, né? Chegar até o refrão. Moment of memories and there are many left. I am extradited, uninvited. Just another Saturday. E aí eu te digo, isso é o quê? Hardcore. Porque esses caras, pode-se dizer num sentido muito amplo da parada, são punks. São caras que são... só tô com palavra em inglês, estou muito publicitário hoje. São só pessoas que não são o mainstreamzão, não são o padrãozão da sociedade. É uns caras... É jovem maluco, jovem drogado, jovem bêbado, jovem skatista, jovem quebra-coisa, jovem que não quer seguir o caminho, né? Essa música chama-se May 16 e é de uma banda chamada Lagwagon, da Califórnia. Inclusive nós estamos em May 14 e todo May 16 eu e o então vocalista da Fresno, o Leandro Pereira, a gente manda uma mensagem: Feliz May 16. Por quê? Porque esta porra dessa música, isso não é uma música, isso é um salmo, cara. Isso é um salmo, meu rapaz. Porque o que tu entende quando tu tá falando punk rock ou hardcore? Tu entende de um cara protestando contra o governo, contra o preconceito, contra algum tipo de opressão, alguma coisa externa, contra o sistema como um todo, né? Olha a letra dessa música. No more waiting on them as you ride inside your rooms. It's official. É tipo assim, isso aqui é uma reflexão que vai além, porque ela fala, tipo assim, a culpa deve ser muito grande, não existe ganho na falha, e você conseguiu ser minha, sim, velha amiga, te vejo depois, eu vou ficar orgulhoso de longe, eu posso pintar um quadro em um momento de memórias, mas eu não tenho mais muitas memórias, eu estou extraditado, eu não fui convidado, é apenas um novo sábado. Então, eu estou arrepiadíssimo. Por quê? Porque meu rapaz, isso aqui já era total emo, tá ligado? Isso é controverso, muitas pessoas defendem que o emo veio dos cara branquinho, fofo, sem drogas, do meio oeste, e várias pessoas defendem desse emo vindo da Discord, vindo de galera punk. Isso, obviamente, é hardcore e melódico, mas na reflexão do Joey Cape, nessa música, existe niilismo, existe tristeza, existe saudade, existe, meu Deus, a minha vida é um lixo. E isso, meus galos, é emo nos últimos.
Então, essa coletânea que um cara me deu na minha mão, um cara que se chama Couve, essa música é de 98, 99, que é quando o emo estava ainda nos Estados Unidos, ainda na cena super independente, não tinha nada mainstream de que fosse emo ou que usasse essa terminologia. Mas o emo tinha contaminado boa parte do HC, boa parte do punk rock, tá ligado? E então, eu uso o emo num sentido muito amplo. O Couve me deu um disco, que era esse disco, Punk Hardcore Skate Rock. Procura essas 4 palavras e vai aparecer esse disco. É uma coletânea da revista Showbiz, que nada mais é do que o reempacotamento de alguma coletânea da Fat Records, daqueles selos de punk rock americano, de HC, né? Quando eu ouvi May 16, eu me lembro que eu estava na minha casa, no meu quarto, com o meu fonezinho, e eu ouvi essa música. Eu lembro que eu me deitava no... Eu tinha 2 tipos de computador, né? Tinha um computador que tinha uma torre, e tinha um computador que tinha uma torre deitada e o monitor ficava em cima. Eu fui uma das últimas pessoas a ter computador na minha turminha. E então, quando eu vi essa música, eu lembro de deitar no computador e ficar tipo, meu Deus do céu, a minha vida mudou agora. Porque eu já conhecia NoFX, eu já conhecia várias paradas. Mas quando eu vi essa música, ela tem aquilo que faz um hardcore ser um emo hardcore. Que as pessoas começaram a chamar isso de post-hardcore, porque já não podia mais ser chamado de hardcore. Apesar dessa música ter a bateria a bateria que eu chamo de tricotada, né? Porque parece que o cara tá tricotando assim de tão rápido que o batera toca. Apesar dela ter uma bateria de tricotada, ela é muito post-hardcore no sentido de hardcore Califórnia. Não nesse sentido que hoje em dia as pessoas chamam de post-hardcore muito de variações de um metalcore, screamo, essas paradas, né? Que também não deixa de ser um post-hardcore, mas nesse álbum do Lagwagon tem essa música aqui, ó. Tem essa música aqui que nada mais é... Por que eu tô ouvindo no YouTube? Tem essa música aqui que nada mais é do que o post-hardcore no sentido de post-hardcore que o Garage Fuzz está aqui no Brasil como isso, pra mim. CHC, meu galo. Isso não seria o instrumental emo raiz antes de existir o delay? É claro que é. Isso aí é o Lagwagon, uma banda de HC da Califórnia. Quando tu vai pra Califórnia, tu entende o HC. Obrigado pelo sub, Rafinha. Quando tu vai pra Califórnia, tu entende o HC. E essa música nada mais é do que o Lagwagon, uma banda de HC, que já vinha desde 92 tocando, umas bruxarias. Eles eram muito metal, na verdade. Era uma banda extremamente infectada pelo metal, era uma HC bem metalzeira. Os 2 guitarristas era tudo metaleiro. Então, isso aí já é os caras infectados por uma sonoridade que mais cedo ou mais tarde se convencionou como emo, né? E isso é o emo que eu ouvia, que não era exatamente emo, se tu for ir pra terminologia. Tem caras que são muito contra a ideia de que o HC tinha a ver com emo, tá ligado? E eu tô falando do emo brasileiro. E o hardcore lá fora podia não ter a ver com emo, mas aqui no Brasil o hardcore era totalmente emo. Se tu vai ouvir as guitarras do Afasia, do Dead Fish, ali tem vários bagulhos que é, como o Koala falou no episódio passado, tem a ver com Husker Du,
tem a ver com Hot Water Music, que é uma banda enorme nos Estados Unidos. E essa parada toda me levou ao fato de que o hardcore no Brasil, o emo no Brasil, é impossível falar de emo sem falar em hardcore melódico, Califórnia. É impossível falar de emo sem falar de hardcore. No Dead Fish, que as pessoas ficaram chocadas que eu botei Dead Fish na playlist de coleção, é óbvio que eu botei, rapaz, é óbvio que eu botei, porque tipo assim, quando tu vai ouvir os caras, tá ali, rapaz, tá ali, meu galo, cadê o Afasia? Afasia é um disco que tipo assim, meu Deus do céu, pô, os caras têm disco, hein, rapaz. São muitas músicas, mas essa aqui, ó. Sua idade e diferença te tornou igual demais. A onda se segura de quem não sabe o que faz. Esquece o que o Rodrigo está gritando. Presta atenção, é difícil não ouvir o Rodrigo, porque ele é o gritador mais foda desse Brasil. Mas ouve essas guitarras. No chão agora e o que mais dizer? Você não pode se odiar tanto assim. E a letra? Agora que estou aqui, você se sente feliz. Confesso, o sonho virou pesadelo. Lembrando que estamos falando do emo do Brasil, rapaz, o emo do Brasil é muito HC. Tá ligado? E é impossível. E aí qual foi o meu insight que eu tive semana passada, quando eu comecei a falar sobre o emo brasileiro, eu tive um insight, né? Reza a lenda de que a primeira pessoa que falou num rolê a palavra emo, ou que a primeira banda que começou a ser rotulada pelo pessoal especializado de emo, foi o Reitinho. Só que o Reitinho, o Koala, no caso, o vocalista do Reitinho, ele tá ligado que não. Porque quem veio com esse papo foi o Nenê Altro, que até então não estava no Dance of Days, que é a banda que ele ficou conhecido para um caralho. Ele estava no Personal Choice, que era uma banda de HC Straight Edge, mas que já rolava uma emo-chice forte, mas ainda um emo muito hardcore. O Nenê Altro, ou Fábio Altro, é um personagem dessa história do emo no Brasil, possivelmente uma das pedras fundamentais, né? Um dos caras que estava lá no primeiro dia que essa palavra foi falada no Brasil, e é um personagem controverso, bem polêmico, assim, várias histórias envolvendo o nome dele, que talvez poderiam pessoas me ameaçar, me cancelar por eu estar citando ele, mas não tem como não citar o Nenê para contar a história do emo do Brasil. Então a conversa sobre a controvérsia a gente pode ter em outro ambiente, mas eu queria aqui mostrar para vocês o depoimento que ele deu a respeito do primeiro dia em que ele ouviu o papo de emo, ainda quando era o Personal Choice. Eu nem estava começando a aprender a tocar guitarra e o ano era 1995, meu amigo. Faz muito tempo. A primeira banda mesmo a falar emo foi o Personal Choice, né? Isso foi em 95. A gente tinha o hábito vindo do punk, né, de toda essa escola antiga que a gente veio, passando pelo Stray Edge e tudo, de comprar coisas pelo correio, né, dos Estados Unidos. E tinha uma distribuidora que chamava Very Distribution, e a do Heart Attack, que era de um fanzine lá, e a gente comprava muita coisa de lá. E ali começou a surgir aquelas bandas com sonoridade diferente, né? Muito antes do Boy Sets Fire, né? O Boy Sets Fire, quando veio pra cá, a gente pirou naquele primeiro disco de papelão, né? E a gente começou a ficar curioso com isso. Na época, o Personal, a gente já escutava essas bandas, né? Já começou a escutar o que viria a ser o Grade, o que viria a ser todas essas primeiras bandas que começaram ali a ter essa sonoridade.
principalmente as bandas das gravadoras Doghouse, Initial, GD3, né, e algumas outras menores, né, que a gente sempre ia, tinha a palavra emo, a gente ia e comprava, né, mas ainda era uma coisa meio abstrata. Em 95, houve a turnê do Personal Choice Self Conviction para Buenos Aires, né, para a Argentina, inclusive, tocamos em 3 cidades lá. E ali a gente encontrou uma cena que já era bem avançada, porque o pessoal já tinha muito mais contato com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, né? E a gente encontrou fanzines pessoais bem parecidos com o que a gente fazia aqui, só que com a temática Stray Edge, né? Só que mais ligado ao lado emo. E bandas que já tinham um pouco da sonoridade que a gente escutava. Bom, que ano que era isso, né, rapaz? 90 e o quê? Então, assim, essa história se deu nos anos 90. Muitas pessoas, quando pensam em emo, acabam pensando em 2006, 2005, talvez 2004, tá ligado? Então, a história, ela permeia muitas coisas, assim. E eu acho que também é importante ressaltar que, assim como lá fora, o emo brasileiro se deu através de ondas, né? Se deu através de ondas, e essa onda aí, Personal Choice, que depois virou Dance of Days, acho que em 99, e bandas que tinham naquela época, influenciou uma segunda geração de bandas, que aí talvez seja a minha geração, mas talvez ainda exista uma mini geração entre uma coisa e a outra. Mas é importante ver que o bagulho veio desde os anos 90. Um cara com quem eu não tenho tanto contato, mas que também é uma figura muito importante, é o Carlos Dias, do Polara, que também é o letrista de algumas músicas do CPM 22, principalmente as mais emos do CPM 22. Tá lá o Carlos Dias ajudando com a letra, também tá o Koala, e na época do CPM 22 também tinha na primeira formação ali, tinha o Wally, que também era um cara que vinha desse rolê. O Carlinhos tinha 2 bandas, né, o Polar e o Again, e uma coisa que me influenciou bastante foi um split, que era o Polar com o Again. E ele era um cara porto-alegrense, radicado em São Paulo, artista plástico fudido, um homenzinho multitalentoso, né? Que participa de uma cena de arte alternativa, que nem tem o próprio Césper, né? Que é o vocal do Garage Fuzz, também é outro artista plástico fudido. Bueno, essa cena é uma história que é pouco documentada, assim. Tem até uma matéria da Vice dizendo que o Personal Choice lançou o primeiro álbum emo, e é uma banda que eu não acompanhei, mas no ano de 2001, quando a Fresno já se chamava Fresno, eu ainda não era vocalista, foi um pouco antes de gravar a nossa demo. Eu me lembro que o Cooper, que era um cara que, tipo, estava muito informado sobre a cena. O Cooper, ele falou, consegui um show pra nós, a gente vai abrir o show do Dance of Days. E aí eu me lembro que no dia desse show de manhã eu estava indo para a faculdade federal, onde eu estudava comunicação, e eu vi uns mano ali com uns piercing na cara, umas caras de doido, e eu falei, pá, isso deve ser os caras do Dance of Days, bicho. Aí eu me lembro que eu cheguei lá e falei, pô, tudo bem, galera? A gente vai tocar com vocês depois, não sei o quê. E eu vou falar sobre a minha memória desse show. A memória desse show foi o Nenê, nesse momento, eles eram straight edge, né? Straight edge, um parênteses muito pequeno, é uma vertente, é tipo um spin-off do punk, né? O punk ficou muito ligado ao consumo de drogas e muitas vezes o establishment, o poder, os homens de gravata usavam o costume, usavam, né, o estigma da droga para descredibilizar a revolta do punk, né? Então assim, punk é tudo bêbado, sujo, safado. E aí, eu vou resumir demais a história. Um povo de Washington começou a colocar X na mão nos shows de punk
para o X na mão lá nos Estados Unidos dizer que tu era menor de idade e não era para servir bebida alcoólica para ti. Então os caras adultos começaram a usar X na mão, se dizendo: "Oi Cid, salve pra tu, meu guri lindo. Aprende um pouco aqueles caras." Então os caras começaram a usar X na mão. O Ian MacKaye é o grande cara desse movimento, que então ele era do Minor Threat, Menor Treta. Depois o cara foi pro Fugazi, que é conhecida como, oh meu Deus, a primeira banda do proto emo. Então os caras metiam X na mão porque falavam assim: eu não bebo, eu não uso drogas, eu não compactuo do sistema que nos embebeda e nos zoa para inclusive manter o controle sobre a sociedade. Então assim, a rigor, a história é toda essa, conversa muito com o veganismo, esse primeiro veganismo, né? Porque existe o veganismo hippie, existem vários tipos de veganismo. Mas eu conheci o veganismo como uma vertente do punk. Inclusive uma banda vegan, straight edge, de Porto Alegre, muito importante, não exatamente na formação do emo, mas era na inserção da Fresno na cena. É uma banda que se chama Amor, mas escrevia-se X Amor X. E essa banda, para quem for olhar aí os easter eggs, eu tô no clipe de Onde Está, o nosso protagonista está procurando uma coisa quadrada, e eu sirvo alguma coisa para ele cantando De Volta Pra Mim. Eu estou com a camisa da X Amor X. Por quê? Porque o X Amor X, cara, era uma banda que simbolizava toda essa parada do punk straight edge, né? Ou seja, e qual era... Por que eu estou falando sobre straight edge? Porque uma das coisas que mais caracterizam os shows das bandas straight edge é que assim, ó, se um show de punk era muito extremo para uma pessoa normal, uma pessoa que ouve rádio, um show de straight edge era uma coisa muito mais extrema. Justamente até para, talvez, pagar para ver assim, ó, nós somos muito mais loucos que vocês e somos sóbrios. E, obviamente, uma cena onde tem uma regra muito específica, você não vai usar drogas, você não vai comer carne, porque isso são maneiras de que o establishment acaba te controlando. Isso também acaba, por estabelecer regras, acaba rolando uma coisa muito não punk, né? Regras. Muita gente cagando regra, muito policiamento, muita fofoca, e quando uma pessoa eles falavam, né, o tal do straight edge caiu, uma pessoa que caiu, tipo assim, foi pego usando droga, foi pego comendo carne, essas pessoas eram tipo execradas pela sociedade, e sociedade straight edge. Então assim, o cancelamento acontecia muito no straight edge. Mas por que eu tô falando disso? Porque o Dance of Days, nessa época, era uma banda straight edge, né? E eu vi o show e ele teve uma energia tão absurda, rapaz. Uma energia tão absurda, não no sentido hippie, mas no sentido assim, oh meu Deus, isso é um rock muito extremo, essas caras vão morrer, tá ligado? Esses caras vão morrer, porque isso é muito absurdo, esse cara vai pular lá de cima, não pode ser verdade. Então, foi uma experiência muito... que eu entendi várias coisas. E eu me lembro que eu usava até... eu ainda tinha 16, 17 anos, eu lembro que minha mãe falava, olha essas bandas loucas, falando, mãe, minha mãe é super de igreja, né? Eu falei, mãe, esses caras aqui, ó, ninguém usa droga. Ela falava, nossa, meu filho, que legal. Ou seja, né, até minha mãe gostava do bagulho. E, enfim, isso tudo conta como o papo de punk e de derivados do punk, o hardcore, o straight edge, e como o lance do straight edge tinha uma energia que era de propósito, era meio que para provar que a gente é mais louco que os loucos. Por exemplo, num show normal, o fã lá vai lá e faz um mosh, né? Num show de straight edge, os caras fazem um headwalk, que é basicamente caminhar pelas cabeças das pessoas e foda-se. Um bagulho super, ao mesmo tempo, bem masculinizado nesse sentido, né? Oh, nós somos muito machos. Mas é digno de nota. E isso está muito importante Isso é muito importante para entender o que é o emo do Brasil e o que essa geração do emo influenciou numa geração que, assim como lá fora, veio
e reprocessou isso de uma nova maneira, né? Então, eu estou falando hoje especificamente sobre São Paulo, porque também não tem como falar de emo sem falar no Rio de Janeiro, que foi um celeiro brutal, com outras pessoas, outras bandas, inclusive um outro som, tá ligado? Mas aí, vamos lá, não tem como falar de emo de São Paulo sem falar do cara que girou a chave, na minha opinião. O cara que entendeu como pegar elementos dessa cena que estava super acontecendo e transformar num negócio que era possível de virar de massa. Então a gente está em 2003, 2004. E esse cara que eu vou mostrar agora um áudio dele, eu conheci ele em Caçapava, na primeira vez que a Fresno foi para São Paulo. A gente fez o Hangar 110. E no dia seguinte, nós fomos para Caçapava fazer um show que não aconteceu. E lá estava a lenda, eu nunca vou esquecer. O cara parecia um cavaleiro do Zodíaco, bicho. Tava com a camisa do The Used, lá no Poço Skate Bar, do meu saudoso amigo Felipe Vital. Filipão, um rei do skate aí. Então, e lá estava o cara com a camisa do The Used, um cachecol, uma calça muito larga, porque o emo brasileiro usava calça larga. E esse cara chama-se Yuri Nishida. É impossível falar de emo no Brasil sem falar sobre Yuri Nishida, rapaz. Assim, mas é completamente impossível, porque ele foi o primeiro cara que pegou essa cena do punk hardcore e trouxe o lance visual, que tão importante foi depois, e também traduziu muito o emo da segunda ou terceira geração americano, esse emo que é mais adolescente, né? O Yuri era um cara adolescente. Então, assim, nessa época, o Yuri era o vocalista melódico do Glória, que foi uma banda que lá nos Estados Unidos, lá em Porto Alegre, ela já surgiu como uma lenda. Eu me lembro do Cooper, né? Lendário. Ele tem que mandar um depoimento aqui também. Do Cooper, cara. Ele falando, tem uma banda que se chama Glória, que vai sair agora, que o batera é filho... Puta, o Dennis Mendes é um monstro, um polvo, tá ligado? E o vocalista é o Yuri Nishida, e o Mi, que é o baixista do Dance of Days, que na época o Mi era baixista do Dance of Days, tá ligado? Essa banda surgiu como uma lenda, e assim, vão fazer um som que é meio metal, tá ligado? Meio emo metal, e eu lembro que eu fui seco ouvir, e a gravação era tão podre, porque pra gravar esses sons muito pesados, cara, é difícil, mano. O Brasil não tem cultura de gravar pesado, então tu vai num estúdio, porque dá pra gravar um bagulho pesado com som horrível, fica o metalzão lo-fi pesado. Só que assim, a gravação era tão horrível, mano, que eu não entendi foi porra nenhuma, mas a banda era tão lenda, que era, assim, era uma parada... Era muito indescritível, assim. Aí quando eu vi o show, rapaz, aí eu entendi tudo. Glória, uma banda de 2001, eu acho. Então a banda já surgiu como uma lenda. Continuando a história, eu vi o Yuri Nishida, bicho. Aquele oriental brasileiro lindo, cara. Lindo. Tipo, já com o visual emo pronto. Pra vocês terem uma ideia, eu tava de bermuda. O Vavo provavelmente estava com um calção do Inter. A gente ainda era os maninho hétero de colégio que curte um futebol, joga um FIFA. E o Yuri já era o que o emo viria a ser. A primeira coisa que eu vi quando foi em São Paulo é que as bandas se ligavam no visual, tá ligado? E então o Glória era essa banda aí que tinha o Yuri e o Mi. Eu não sei se o G era da primeira formação, talvez ele fosse, cara, eu não sei mais. Glória, banda, primeira formação. Porque o Glória, pelo menos umas 30 pessoas já foram do Glória, tá ligado? Cadê aqui, ó? Início.
Início 2002, 2004, formado por Mi e Yuri Nishida. Sim, o Dennis Mendes, cara, ele tocava com o Marcelo Nova, que é o cara do Camisa de Vênus, que é um punk baiano maluco. E o Johnny, que hoje é do Black Days, ele também estava lá desde o começo. Ah, sim, tinha o Guga na guitarra, que era um cara que eu nunca tive uma familiaridade. E o G entrou ali logo depois. O G, que era baixista do NX0. Isso é primórdios do emo de terceira, que no Brasil é a segunda geração. Isso aí é primórdios do emo brasileiro, bicho. Então eu cheguei pro Yuri, cara, essa pessoa que eu vi com a camisa do The Used, com o visual pronto, e eu falei, meu Deus do céu, esse cara é uma balaca. Pra quem não sabe, balaca é uma palavra que reúne todas as coisas. É tipo assim, tudo de foda. Esse cara é o Pacharas. E eu fiquei muito impressionado com ele, assim, ele era muito além. Por quê? Porque o cara tinha visão além do alcance, o olho de Tandera, se liga. Aí eu perguntei, cara, me conta. Eu mandei um bagulho assim, ó. Quando foi que tu ouviu a palavra emo? E aí o Yuri me respondeu. Oi, tudo bom? Cara, minha memória é meio zoada, né? Tanto que eu nem lembrava desse papo da verdurada aí. Eu lembro da Poço, mas tipo, a Poço era em Caçapava, mano. Então o que que eu fui fazer lá? Acho que provavelmente eu fui. Não fui tocar com o NX, né? Acho que era reunião pra ver de tocar, alguma coisa assim, né? Sei lá. Mas enfim, o lance do emo, cara, eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi pelo Dance of Days, meu. Quando a gente começou a descobrir ali, porque a gente ouvia muito Blink, né? Face to Face, Melancholy e tal. Mas aí tinha o programa Musicals da Rede Cultura, que foi importantíssimo, que tocava Holy Tree, eu tocava Dance of Days, Street Bulldogs, e tinha a MTV também, que tocava, eu acho que tocava Dance, mas principalmente tocava Street Bulldogs, essa galera que já era mais HC e tal. E eu acho que no Dance foi onde eu vi pela primeira vez esse lance do emocore aí. E aí, não foi nem ninguém que rotulou a gente disso. No NX, eu acho que isso aí, ó, NX a gente começou em 2001. Então, porra, a gente era molecão, 2001, meio que esse lance deve ter rolado aí de 2001 para 2002, toda essa fita aí musical, Dance of Days, pá, não sei o quê. E aí eu lembro que no primeiro logotipo NX0, a gente mesmo se rotulou Emocore, tá ligado? Era NX0 e embaixo escrito pequenininho, Emocore. É, o Fresno era Mas não rock tinha and nada a ver roll com esse lance emotivo do Porto visual. Alegrense. Era mais pela sonoridade mesmo, que era tipo letras emotivas, uma pegada. É tipo um HC melódico, sei lá, mano, meio mistura. A gente, na real, não fazia muita ideia do que era o bagulho, né, velho? Tanto que o NX a gente era o Power Trio e a nossa parada era que a gente queria ser o Blink, a gente era fã de Blink, tá? Inicialmente era meio que isso. Eu queria ser o Tom, o Felipe queria ser o Mark e o Daniel queria ser o Travis. Acho que na real grande parte das bandas era meio que essa pegada. E aos poucos a gente foi descobrindo, foi misturando. Tanto que aí eu meio que misturei esse lance visual, porque eu antes de tocar, de fazer esse som, eu curtia rap, né? Eu era mais do skate e tal. Então o que eu tinha no meu guarda-roupa era calça larga pra caralho, extremamente larga. Aí misturou minhas calças largas com tênis Adidas Ramp com camiseta apertadinha, igual que o Tom usava. Eu tô materializando essa cena. O emo brasileiro, ele era diferente, cara. Tá ligado? E o Tom também tinha aquela franja, então eu botei a franja também, mas tipo, uma coisa não tinha ligação com o tal do emocore. O emocore pra mim era mais tipo Dance of Days, sei lá, enfim. Essa mistureba toda aí, mas isso tudo rolou acho que entre 2001, 2002 mesmo. E meio que Tem no um insight acaso, importante sem saber agora. o que era, sabe? A gente abraçou uma bandeira sem saber o que que era realmente aquilo. E acho que com vocês isso deve ter sido meio parecido também. E aí aos poucos foi virando o que foi, né? E depois rolou aquela fatídica matéria no Fantástico ali, que aí ferrou tudo. E aí virou o oposto, aí ninguém mais queria ser chamado de emo. Mas é isso, mano. Acho que é o pouco que eu lembro. Nishidão traz informação, né, rapaz? Cara, ele falou de uma coisa muito importante. Como não existia exatamente certeza, ninguém sabia super o que estava fazendo,
E como o emo do Brasil, ele precisa ser contado através do punk rock, do hardcore, do straight edge, do pop punk, do popão farofa mesmo. A gente se apegava a pequenos signos que nos diziam que a gente estava ouvindo aquele som, que aquele som era o som que a gente tinha que ouvir. Por exemplo, a MTV tinha uma vinheta que tocava a música do Street Bulldogs, e eu não sabia que música era essa, e ninguém sabia, porque não tinha Shazam, tá ligado? Então, a gente ficava assim, que música é essa? E pra quem não se lembra, essa música aqui é We Build Our Own Way. Essa música. We're not waiting for a way that they can turn another race. The good business growing, and I don't know. We're not waiting Lembrando que isso não é emo, isso é o bom e velho street punk, tá ligado? for a way that they can do another race. The good business growing, and I don't know. Tipo Pennywise, mas é mais raiz mesmo. Mas olha esse refrão. We have a future, there should be more, and you can find it if you want. Try to live your life without illusions. Try to find your personality that's going down. Então, assim, ó, trata de viver sua vida sem ilusão. Encontra a tua personalidade. Isso é meio Jawbreaker. Isso é meio Hot Water. Mas também tem uma guitarra abafada, porque no Brasil a gente não tinha timbre, cara. Ninguém manjava de timbre. 2 pessoas sabiam manjar de timbre. Provavelmente era o Bola do Garage Fuzz manjava de timbre e o resto era tosco. Então a gente usava muita pedaleira, era muito som de metal. Então o cara gravava punk com amplificador de metal. Então a história do emo brasileiro é muito confusa, cara. É muito confusa, é difícil analisar porque tu não tem sonoridade definitiva. Era muito doido. Tu vai ouvir Se Algum Dia Eu Não Acordar, da Fresno, e a guitarra é tipo, tem o ganho do Raimundos, tá ligado? Por quê? Porque a gente não tinha noção da vida, rapaz. Era muito louco, não existia uma cultura de timbre no Brasil. Não existia uma cultura de amplificador no Brasil. O cara, quando muito, tinha uma guitarra elétrica, rapaz. O cara, se ele era muito boy, ele tinha uma pedaleira Zoom que fazia um som cagadíssimo, que hoje é legal, mas assim, era impossível obter a sonoridade, né? Não tinha. Então, era muito difícil, cara. Mas essa investigação é muito boa porque como a informação a respeito do movimento era escassa e ficava restrita ao pessoal que era nerd, e quando eu digo pessoal nerd, é o pessoal de fanzine, que era o Nenê, tinha o povo lá de Curitiba, a galera do Coligere, eu falo Coligere até hoje, né? E então assim, eu tô tentando encontrar as pessoas com as quais eu tenho contato e que podem contar alguma coisa para a gente entender os primórdios do emo brasileiro, tá ligado? Era tudo mato, como diz a Bruna. Era tudo mato, cara. E por que o Glória é uma banda emo? Por quê? Eu já te digo por quê. Porque Glória, esse nome é Glória, não por causa da Glória Groove, e sim por causa de uma música do Mineral. Esta sim, uma banda que eu defendo como pedra fundamental do emo moderno, tá ligado? Tem uma frase numa música do Mineral que é Gloria is a silent thing, que é tipo assim, a glória é um momento silencioso. E essa frase é muito foda, né? A glória é um momento silencioso. Esse é inclusive o título de uma música do Coligere, e é o nome que gerou o Glória. Agora eu vou mostrar pra vocês um pedaço dessa música do Mineral, só pra vocês entenderem, porque isso pra mim é o emo-core, rapaz. Ao vivão, né?
mais uma história com final. Essa guitarra vai se fuder. Flap their wings and fly, and I can still taste defeat on my lips. Vocês estão prontos para esse refrão? Vocês percebem como assim? É óbvio que são guardadas as devidas proporções, mas esse era o som que a gente tentava emular quando a gente era meio HCzinho. Porque ao mesmo tempo que a gente gostava disso, a gente era influenciado por Los Hermanos e por coisas que não são emos, né? Olha o refrão. Eu não quero ser nada mais do que a lama nos seus olhos. Isso é emo demais, Brasil. Eu acho que a nossa investigação sobre os primórdios do emo brasileiro, ela precisa terminar, pelo menos esse capítulo. Essa música é de 1997. 1997. Então, e percebam como a sonoridade é punk em termos da tosquice. É muito tosco, rapaz. E por quê? Porque é gravado ao vivo, os caras eram tudo entregador de pizza. Eu tenho esse disco em vinil e tem os agradecimentos, assim, e lá embaixo tem alguma relação ao lance dos caras ser tudo entregador de pizza. Porque o roqueiro nos Estados Unidos, a gente glamoriza aquele pessoal sujo, mas eles não são sujos porque eles passam cera no cabelo, o roqueiro inglês. Eles são sujos porque normalmente os caras moram nos squat com rato. Então, é muito louco, rapaz. É impossível falar de emo mundial sem falar de Mineral, porque aquilo ali pra mim definiu o emo-core. Ali tá as duas coisas. Não é mais hardcore, mas também não é Midwest, irônico, indie. Não é. Tá ligado? Isso ali é brabo demais. E aí, meu galo, tem um pouco de pop punk ali. Influenciou o Glória a se chamar Glória, porque o nome dessa música do Mineral é Gloria. E influenciou o Colligere a fazer a música que se chama Glória, um Momento Silencioso, que é a última frase que os caras falam nessa música. É muita história, Brasil. Eu quero investigar na próxima semana, eu acho que eu tinha dito que era nessa, paciência. Eu quero investigar o Rio de Janeiro, porque na playlist que eu montei tem muita coisa brasileira. Muita coisa do Rio de Janeiro. Então, assim, não tem como falar do emo brasileiro sem falar do Noção de Nada. Não tem como falar do emo brasileiro sem falar do Rio de Janeiro, cara. Que talvez a galera possa ter estudado na mesma facu do Los Hermanos. Porque o Los Hermanos, no começo, antes de virar aquela coisa do carnaval, eles tinham muito do Weezer. Se tu for ouvir Casa Pré-Fabricada do Los Hermanos, ela lembra bastante uma música chamada My Name is Jonas, do Weezer. Se eu não me engano, My Name is Jonas, do Weezer, é uma música que está no primeiro álbum do Weezer? Isso é 1994. Em 1994... é impossível dizer o que era emo, o que era grunge, tá ligado? Então, é a primeira música do primeiro disco do Weezer. E o Pinkerton, as pessoas falam muito que é um disco emo do Weezer. É um disco estranho. Então, quando as pessoas falam meio zoando que Los Hermanos é emo, lá nos primórdios tu vai conseguir traçar um paralelo. Porque se os caras se influenciaram pela fase em que o Weezer era meio emo indie, tem a ver, rapaz. Qual a diferença entre o charme e o funk? É uma diferença óbvia. Um anda bonito
e o outro elegante. Boa noite, galera do podcast. Para você que está na Twitch, a gente vai seguir loucaço. E você que não nos segue na Twitch, twitch.tv/FresnoRock, eu estou online quase todos os dias. Beijão!